Bom, voltando então a Brasília, a defesa de Jair Bolsonaro pediu ao ministro Alexandre de Moraes para que o ex-presidente possa cumprir pena em prisão domiciliar, porque a expectativa é de que a definição seja tomada na semana que vem. O que dizem os advogados de Jair Bolsonaro? André Anelli de volta aqui com a gente. Isso mesmo, Tiago. De acordo com os advogados do ex-presidente Jair Bolsonaro, ele tem doenças permanentes que demandam acompanhamento médico intenso e, por esse motivo, o ex-presidente deve continuar em prisão domiciliar. A defesa apresentou exames e disse que Bolsonaro tem um quadro diário de soluço gastroesofágico, falta de ar e faz uso de medicamentos com ação no sistema nervoso central. A alegação é de que essas condições são uma consequência da facada sofrida por Bolsonaro em 2018 em Juiz de Fora, Minas Gerais, durante a campanha para a presidência da República. Toda a argumentação tem como finalidade evitar que o ex-presidente seja levado para o presídio da Papuda, aqui na capital federal. Jair Bolsonaro, ele foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão naquela ação penal do Núcleo 1 da chamada trama golpista. Tanto ele quanto os demais réus podem ter as penas executadas já nas próximas horas e a gente relembra que a primeira turma da Suprema Corte já rejeitou os chamados embargos de declaração do ex-presidente e de mais 6 acusados para reverter as condenações e evitar a execução das penas em regime fechado. No próximo domingo, ou seja, depois de amanhã, termina o prazo para a apresentação dos últimos recursos pelas defesas. Se os recursos forem rejeitados, as prisões serão executadas. Mas o ministro Alexandre de Moraes ainda não decidiu sobre a forma de cumprimento dessa pena, que pode continuar, então, em prisão domiciliar. A gente relembra que Bolsonaro já está preso, já cumpre prisão domiciliar, mas não por conta dessa pena que foi determinada pelo STF, mas sim pelo descumprimento de medidas cautelares. E a partir do cumprimento da pena, é que Bolsonaro pode sim ser levado para o presídio da Papuda, aqui na região de Brasília. Tiago. Pois é, a resposta possivelmente na semana que vem, mas de qualquer forma a defesa do ex-presidente tomando essas decisões, interpelando o Supremo Tribunal Federal para que essa decisão seja tomada e ele seja beneficiado. Até daqui a pouquinho, André, mais um giro com os nossos comentaristas, Denise Campos de Toledo, Dora Kramer e Nelson Kobayashi. Mais uma vez, começo pelo Kobayashi para falar sobre a questão judicial do ex-presidente. É normal que a defesa faça esse tipo de pedido e quais são as chances do ministro Alexandre de Moraes aceitar essa interpelação? Kobayashi. Tiago, até porque há precedentes, inclusive precedentes citados nessa peça, nesse pedido da defesa, o mais recente e mais notório do caso do ex-presidente Fernando Collor de Mello, que também informou sofrer doenças graves, claro que acompanhado o pedido de diversos documentos médicos, diversos exames, e foi acolhido pelo ministro, isso foi em maio. A questão é que a defesa faz isso preventivamente, é uma prevenção. Por quê? Porque ainda não há o trânsito em julgado, não há o encerramento em definitivo do processo, há prazo para novos recursos, e no meu ponto de vista há pelo menos 2 recursos viáveis que não seriam considerados protelatórios. O primeiro deles, os embargos infringentes. Vai haver toda aquela discussão se cabe ou não cabe, porque há apenas uma divergência, e o entendimento no STF é de que seriam necessários 2 divergências pelo menos, só que esse requisito é bem frágil, porque não está nem no Código de Processo Penal e nem está expressamente no regimento interno. O que está no regimento interno é que no plenário há necessidade de 4 votos divergentes, então se faz uma regra de 3 para dizer que na turma são necessários 2, ou seja, há uma fragilidade muito grande nessa condição. E aí, após esse próximo recurso, que são os embargos infringentes, provavelmente o ministro presidente da primeira turma negará por falta de 2 divergências, e contra essa decisão que nega, um agravo regimental que leva para o plenário. Então, no mínimo 2 recursos pela frente ainda, por isso que eu acredito que seja cedo demais para esperar de imediato um cumprimento de pena, um trânsito em julgado, um encerramento desse processo. Mas quando haver, já que as chances de uma reversão da condenação são baixíssimas, para não dizer que não há chances de reversão, quando haver o trânsito em julgado, eu acredito que sim, haverá de ser uma prisão domiciliar, justamente pelas condições de saúde do ex-presidente.
até porque isso se soma a um documento que a defesa também está se amparando, da Defensoria Pública da União, que aponta sérios problemas no presídio da Papuda, como superlotação, problemas de alimentação, falta de estrutura, o que, somado à sua condição de saúde, indicam a necessidade de uma prisão domiciliar. Forma, né, Denise? E o rito de todo esse processo vai seguindo o que se imaginava para não deixar isso invadir o ano eleitoral, né? E eu acho que a própria mudança no procedimento da defesa do ex-presidente Bolsonaro indica que eles estão considerando a possibilidade de a decretação da prisão dele ocorrer em poucos dias, porque no primeiro recurso eles não falaram da questão da prisão domiciliar, não alegaram a questão da idade, inclusive, que poderia facilitar a prisão domiciliar. Eles agora apresentaram, inclusive, o relatório da Defensoria Pública do Distrito Federal, que foi divulgado neste mês, apontando a precariedade da Papuda, inclusive na ala que é destinada a presos idosos. Então, tem essas duas questões. Eles relataram vários problemas de saúde de Bolsonaro, inclusive enquanto ele está em prisão domiciliar na própria residência, ele já saiu algumas vezes para atendimento médico emergencial, isso foi autorizado, não é? E eles alegam que não haveria essas condições de tratamento, de atendimento na Papuda, nessa ala que é destinada aos idosos. Agora, vale lembrar que já houve também outros precedentes, não apenas a questão de Collor, que pôde ficar em prisão domiciliar alegando problemas de saúde, mas tem o fato também dele ser um ex-presidente, então talvez isso também seja levado em conta. Nós tivemos uma prisão diferenciada no caso do ex-presidente Lula, no momento que ele foi preso, agora atual presidente, mas também foi um tratamento diferenciado. Então, talvez pelo cargo, pela idade, pela situação de saúde, ele tenha uma condição de prisão diferenciada. Ô Dora, já pensando nesse possível desfecho, é possível imaginar qual é o impacto no mundo político, por mais que já se saiba ou se espere que isso efetivamente iria acontecer? Olha, depende, e tudo depende também da forma como essa prisão vai acontecer. Para fazer referência mais uma vez ao caso do Fernando Collor, vamos lembrar que ele teve uma passagem breve, é verdade, quando foi decretada a prisão dele, teve uma passagem breve por um presídio em Alagoas, em Maceió. E agora também há preparações ali na Papuda, ou naquele setor em frente à Papuda, que é conhecido como Papudinha, de uma ala especial, de onde já foram transferidas 3 advogadas para que, se for decretada a prisão, o ex-presidente pudesse ficar ali. De repente, eu estava conversando com um senador outro dia, na verdade ele é ex-senador, que já esteve preso, e ele fazia esta avaliação, né? De que é possível que haja essa passagem exatamente por causa desse preparo, não dá para a gente afirmar, e depois sim ele seria encaminhado à prisão domiciliar. Agora, segundo esse senador, a avaliação, e aí entra a política, é que se ele for decretada a prisão domiciliar, se for decidida a prisão domiciliar, isso tem pouquíssimo impacto político, porque é a continuidade, ele continua na situação em que está. Deve haver algum tipo de restrição, não sei como é que sabe dessas coisas, desses detalhes, porque uma coisa é a situação em que ele está, outra coisa é uma condenação já definitiva, né? Agora, se ele tiver essa passagem pelo presídio, pode ter mais alguma tensão política, alguma movimentação política. Nem o grupo dele acredita que vai haver reações populares, multidões, protestos, nada disso. Então, no mundo político, continua só o que altera, que aumenta a expectativa para que ele diga, afinal, quem será o candidato ou a candidata predileta dele para concorrer representando esse grupo nas eleições de 2026 à presidência da República. E pode falar do Tarcísio, pode falar do Flávio Bolsonaro e pode falar de ninguém também, porque qualquer coisa pode acontecer, mas independentemente dessa indicação, a direita já está se movimentando e é só um ensaio essa coisa, né? Uma cena
um jogo de cena que estão esperando a definição do Bolsonaro.